Abra sua Bíblia comigo no livro de Daniel, capítulo 3. Vamos estar vendo alguns versículos apenas, porque o capítulo é bem extenso. Então, para a gente ganhar um pouco de tempo, e todos os irmãos conhecem bem a passagem, né? De Sadraque, Mesaque e Abednego. Então, vamos estar pulando alguns versículos aí, pelo fato de ser um capítulo bem extenso. Amém? Louvado seja Deus. Vamos começar do versículo 4, e assim que eu for pulando os versículos, eu vou avisando os irmãos, amém? Daniel, capítulo 3, vamos começar no versículo 4. Amém? Todos acharam? Então, o arauto apregoava em alta voz, ordenava-se a vós, ó povos, nações e gente de todas as línguas, quando ouvirdes o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério, da gaita de fole e de toda sorte de música, vos prostrareis e adorareis a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor levantou. Qualquer que não se prostrar e não a adorar, será na mesma hora lançado na fornalha de fogo ardente. Portanto, no mesmo instante em que todos os povos ouviram o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério e de toda a sorte de música, prostraram-se todos os povos, nações, línguas e adoraram a estátua de ouro que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Ora, no mesmo instante, chegaram-se alguns homens astrólogos e acusaram os judeus. E disseram ao rei Nabucodonosor: ó rei, vive eternamente. Tu, ó rei, fizeste um decreto pelo qual todo homem que ouviste o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério e da gaita de fole e de toda a sorte de música, se prostraria e adoraria a estátua de ouro. E qualquer que não se prostrasse e não adorasse, seria lançado na fornalha de fogo ardente. Há uns homens judeus que tu constituísse sobre os negócios da província da Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abednego. E esses homens, ó rei, não fizeram caso de ti, e a teus deuses não servem, nem adoram a estátua de ouro que levantaste. Então Nabucodonosor, com ira e furor, mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abednego. E disse-lhe Nabucodonosor: é de propósito, ó Sadraque, Mesaque e Abednego, que vós não servis os meus deuses, e nem adorais a estátua de ouro que levantei? Mas se estáis prontos, quando ouvides os sons da trombeta, do pífaro, da harpa, do saltério, da gaita de fole e de toda a sorte de música, para vos prostardes e adorardes a estátua que fiz. 19. Então o rei Nabucodonosor se enfureceu e se mudou o aspecto do seu rosto contra Sadraque, Mesaque e Abednego, e ordenou que a fornalha se aquecesse 7 vezes mais. E a Bíblia diz assim que ele ordenou aos homens mais fortes que estavam no seu exército, que atassem Sadraque, Mesaque e Abednego para os lançarem na fornalha de fogo ardente. 23. Estes 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abednego, caíram atados dentro da fornalha de fogo ardente. Então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa e disse aos seus conselheiros: não lançamos nós 3 homens atados dentro do fogo? E responderam ao rei: é verdade, ó rei. E disse ele: eu, porém, vejo 4 homens soltos, que andam passeando dentro do fogo, e nenhum dano se há neles. E o aspecto do 4º homem é semelhante ao Filho dos deuses. Louvado seja Deus. Aleluia. E quando nós aprendemos aqui sobre costumes e princípios, na escola dominical, nós estamos aprendendo sobre a ética cristã, como sermos melhores cristãos diante deste mundo mal. E o pastor trouxe esse ensinamento, e Deus falou poderosamente comigo. E nós aprendemos que costumes nada mais são do que procedimentos culturais e ocasionais. Ou seja, nós estamos aqui em São Paulo acostumados a comer arroz, feijão. Se nós somos para o Rio de Janeiro, eles comem arroz e feijão, mas o feijão lá é preto. Se nós formos para outro país, talvez para a China, para o Japão, lá eles vão comer aqueles negócios estranhos, né? Aquelas comidas malucas. Em alguns lugares vão comer besouro, outros lugares vão comer rato, outros lugares vão comer cobra, em outros lugares vão comer cachorro.
Ou seja, cada lugar está adequado ao seu costume. Não é assim? Às vezes nós estamos aqui no Brasil e precisarmos ir para o Japão, talvez lá você vai ter uma certa dificuldade de encontrar alguma comida que nós consumimos do Brasil. Talvez tenha que comer o que eles estão acostumados a comer lá, porque você está vivendo um outro momento. Então o que nós aprendemos aqui, que os costumes, eles são ocasionais, ou seja, vai de acordo com cada momento que você está passando, vai de acordo com a situação que você se encontra, vai de acordo com o local que você está. Aqui em São Paulo eu gosto de tapioca, mas se eu for para o Nordeste, lá nós vamos consumir muito mais, porque é propício isso acontecer no lugar. Então nós aprendemos que costumes, eles podem ser mudados, eles podem ser diferentes de lugar para lugar, de ocasião para ocasião. Louvado seja Deus. Foi o que nós aprendemos e o Senhor falou comigo a respeito disso. E aí o pastor trazia aos nossos corações a respeito de propósito, de princípios, perdão. Que princípios são procedimentos estabelecidos por Deus, que são eternos, inalteráveis e inegociáveis. Louvado seja Deus. Princípios são procedimentos estabelecidos por Deus, que são eternos, inalteráveis e inegociáveis. Ou seja, são princípios que Deus estabeleceu para o homem, que não pode ser mudado, que ele não deve ser contrariado, que eu não posso revogar os princípios que Deus colocou sobre a minha vida, como servo, como homem e mulher de Deus. E aí você fala para mim, mas Marcos, o que tudo isso tem a ver com o que você leu? Espera aí que nós vamos aprender o que aconteceu, que Deus falou ao meu coração dentro dessa palavra. A Bíblia nos fala aqui sobre 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abednego, na qual tinham sido capturados de Jerusalém, levados para a Babilônia, para estarem ali aprendendo a cultura da Babilônia, para estarem ali sendo instruídos na cultura da Babilônia, mas eles eram de Jerusalém. Louvado seja Deus. Já tinham experimentado milagres em Jerusalém, conheciam, aleluia, o Deus dos exércitos, que nunca perdeu nenhuma batalha. Eles conheciam o Deus de Jerusalém, eles serviam ao Deus de Jerusalém, e ainda estando na Babilônia, nós aprendemos que a Babilônia tinha os seus costumes. Louvado seja Deus. E no momento aqui, nesta palavra, o costume daquele momento era que o rei havia feito um decreto, que ele faria uma estátua, e ele decretou como rei, que todos, que quando ouvisse o som daqueles vários instrumentos, da cítara, da gaita de fole, do pandeiro, de tudo que está citado aqui, quando ouvirem o som da trombeta, todos devem se prostrar diante da estátua. Era um costume para a Babilônia naquele momento, que o rei havia editado, era um edito. E qualquer um que não se prostrasse diante da estátua seria lançado na fornalha de fogo. Louvado seja Deus. Eu aprendo, aleluia, louvado seja Deus, que um costume estava sendo lançado na vida daqueles homens que eram de Jerusalém, que não pertenciam à Babilônia, mas a partir do momento que ele vê que ele precisa transgredir um costume, que ele precisa transgredir uma norma para alterar os princípios de Deus, eu aprendo que eles não permitem que o costume seja quebrado, porque eles estariam, aleluia, louvado seja Deus, quebrando um princípio de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, eu quero trazer algo ao seu coração nessa noite. Às vezes há costumes, há situações que muitas das vezes nos tiram do princípio, dos propósitos de Deus. Mas o Senhor falou ao meu e ao teu coração nessa noite. Costumes podem ser quebrados, mas não quebre os princípios que Deus tem trazido para a tua vida. Não quebre os princípios que o Pai tem trazido ao teu coração. Aleluia, os princípios que Ele estabeleceu para a sua igreja são imutáveis, são irrevogáveis. Eles não podem ser mudados. Aquilo que Deus traçou para a tua vida, exerça, ainda que os costumes, aleluia, queiram fazer você ir contra, mas em nome de Jesus, fique firme nos princípios que Deus pôs na tua vida. Louvado seja Deus. Sabe o que me chama a atenção? Eles eram de Jerusalém, só que eles estavam no meio do povo da Babilônia. Louvado seja Deus. E ali eles estavam usando as roupas da Babilônia. Eles estavam ali, talvez, querendo ser inseridos nos costumes da Babilônia.
E eu aprendo algo: quando nós estamos num determinado lugar, onde pessoas já estão inseridas ali naquela sociedade, e elas são de outros lugares, de outros países, o que é que diferencia essa pessoa? É o linguajar. Às vezes ela tem um sotaque diferente. O sotaque é diferente, você vai conversar, ainda que a pessoa esteja inserida, talvez aqui no estado de São Paulo, quem veio do Nordeste, ou talvez vem do interior de Minas, ele tem um sotaque peculiar, e você conhece a pessoa, às vezes ela pode estar até vestida como paulista, mas você sabe que ela é diferente muitas das vezes pelo sotaque. Louvado seja Deus. Sadraque, Mesaque e Abdenego estavam inseridos na Babilônia, mas eles não se deixaram contaminar pelos costumes da Babilônia, porque eles criam nos princípios de Deus. Aleluia, não se permita ser contaminado. Aleluia, nessa noite, em nome de Jesus, não permita que os costumes da Babilônia, aleluia, altere a sua integridade, porque Deus Ele tem ciúmes da integridade que Ele lançou para a tua vida. Ele tem ciúmes, portanto não se deixe levar pelos costumes, mas viva os princípios de Deus para a tua vida. Louvado seja Deus. Aleluia. Louvado seja o nome de Jesus. Glórias a Deus. E a palavra vai nos dizer assim, que o rei então cria um edito, que todo aquele que não se prostrasse seria lançado na fornalha ardente. E a Bíblia diz então que houve um primeiro toque dos instrumentos, todo mundo se prostrou. E a Bíblia diz assim que então veio uns astrólogos, uns fofoqueiros, sempre tem, né? Uns puxa-saco, porque eles chegam para o rei assim: ó, rei grande, altíssimo. Sempre tem, né? Ó, reizinho, magnânimo, bondoso. Ô rei, tem uns judeus aí que tocou a trombeta, trocou os instrumentos, e eles não se prostraram não. Aleluia. Não sei quantas pessoas tinham na Babilônia naquele instante, mas eu imagino que devia ser uma multidão enorme, gigantesca de pessoas. Imagina você quando tocava os instrumentos, aonde quer que a pessoa estivesse e ouvisse o som, ela tinha que largar o que ela estava fazendo, não tinha hora marcada para aquilo acontecer. Ou seja, poderia acontecer em vários horários do dia. Quando acontecia de tocar a trombeta, você tinha que largar o que estava acontecendo, se prostrar em direção da estátua, de joelhos, em adoração àquela estátua. E aí eu imagino, vamos supor que ali tivesse 1 milhão de pessoas na Babilônia naquele momento, uma suposição. E todo mundo se prostra, de joelhos. Aleluia. E quem olha de longe, vê só 3 em pé. Louvado seja Deus. Aleluia. 1 milhão prostrado, e só 3 de pé. Imagina o destaque que aqueles homens ficaram quando você vê todo mundo de joelho, e lá no meio, tem 3 que não se prostram. Aleluia. E o costume é lançado. O local é para todo mundo exercer o costume. O local é para todo mundo fazer o que está sendo mandado, porque é um costume. Mas quando eles percebem que aquilo fere os princípios de Deus, eles dizem: eu não me prostro. Eu não vou me prostrar, eu não me prostro, eu não vou me contaminar, porque isso vai ferir os princípios que o meu Deus tratou para a minha vida. Aleluia. Qual tem sido a sua posição quando a Babilônia tem lançado os manjares na tua vida? Qual tem sido a sua posição? Talvez tenha sido aceitar o costume, talvez tenha sido se prostrar ao costume, ainda que eles estejam ferindo os princípios de Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Às vezes nos permitimos, aleluia, que a Babilônia, aleluia, comece, aleluia, tirar as coisas que aprendemos em Jerusalém. Eu tenho certeza que você já teve experiências com Deus, que você já entrou no Santo do Santo, que você já viveu milagres extraordinários, mas infelizmente, muitas das vezes nos prostramos porque temos vergonha do 1 milhão que está ao nosso redor e vão muitas das vezes nos julgar e ferimos os princípios de Deus. Aleluia. E aí chega aqueles 3 fofoqueiros: ô rei, você não sabe o que aconteceu. Sabe aqueles judeus lá
que você ordenou sobre cabeça, sobre toda a sua casa aí, que você diz que é seu braço direito. Aleluia. Não se prostraram diante da estátua, não. Todo mundo se ajoelhou e os 3 ficaram em pé. Olha, são seu braço direito aí, rei, estão indo contra você. O que você vai fazer? E o rei, a Bíblia diz assim, que o rei fica enfurecido. Falou, não acredito. Manda chamar eles aqui. Louvado seja Deus. E aí os 3 chegam na presença do rei, e o rei vai dizer assim no versículo 14. E disse-lhes Nabucodonosor: é de propósito, ó Sadraque, Mesaque e Abidnego, que vós não servis aos meus deuses, nem adorais a estátua de ouro que levantei? Ou seja, ele dá uma chance a Sadraque, Mesaque e Abidnego. Talvez, quando ele pergunta assim, se é de propósito, ou seja, talvez ele está perguntando, ele está querendo dizer, talvez vocês não ouviram, talvez vocês não escutaram os instrumentos serem tocados, talvez por isso que vocês não se prostraram. Talvez ali o rei estava querendo dar uma segunda chance, porque ele gostava de Sadraque, Mesaque e Abidnego, porque eles eram inteligentes, eles tinham o Espírito do Senhor, eles faziam a diferença, porque eles tinham o Espírito de Deus. Aleluia, louvado seja Deus. Eu aprendo que quem tem o Espírito de Deus, ele se sobressai no meio dos costumes, porque o princípio que Deus trouxe para a vida dele vai além de costumes, porque costumes podem ser quebrados, mas os princípios de Deus não. Louvado seja Deus. Costumes podem passar, eles podem mudar de momento para momento, mas os princípios de Deus não. Então, ainda que no meio do costume eles têm o princípio de Deus e são destacados e exaltados por Deus mesmo não se prostrando. Louvado seja Deus. E aí, Sadraque, Mesaque, foi de propósito ou não? Ô rei, não foi nada disso não, rei. Nós escutamos sim, ouvimos os instrumentos, mas, ô rei, você me desculpa, mas nós não vamos se prostrar não. Como é que é? Não vamos se prostrar, rei. A Bíblia diz assim, que no mesmo instante que eles dão aquela resposta a Sadraque, Mesaque e Abidnego, a Bíblia diz assim que o semblante do rei muda. Ele fica mais enfurecido do que ele estava por saber que eles não se prostrariam. Aleluia. E aí vem para o versículo 16, que Sadraque e Mesaque respondem assim: ô rei, não precisamos te responder sobre este negócio. Se formos lançados na fornalha de fogo ardente, o nosso Deus, a quem nós servimos, ele pode nos livrar dela, e ele nos livrará da tua mão, ó rei. Se não, fica sabendo, ó rei, que não te serviremos a teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. Louvado seja Deus. Aleluia. A palavra do Senhor nos fala que um dos princípios que Ele nos deixa é que não terás outros deuses diante de ti, e isso não pode mudar. São princípios que o Senhor estabeleceu para a vida daquele que serve e é temente a Deus. Sadraque, Mesaque e Abidnego tinham aquilo cravado no seu coração. A vida deles aqui estava em risco, estava em perigo. Louvado seja Deus. Mas eles, cheios do Espírito de Deus, com a ousadia do Espírito de Deus, firmados nos princípios de Deus, está dizendo assim para o rei Nabucodonosor: ô rei, o seu costume aqui pode ser esse, mas lá em Jerusalém eu aprendi a adorar os deuses dos deuses, e acima dele não há outro, rei. Rei, eu não vou se adorar diante de ti, nem diante dos seus deuses, porque lá em Jerusalém, eu adorava o Deus que nunca perdeu uma batalha, rei. Aleluia, rei, lá eu aprendi a adorar um único Deus que está no céu, que é maior que você, que é maior que a sua estátua. Rei, você pode me lançar na fornalha, eu posso perder a minha vida. Eu sei que o meu Deus, se Ele quiser me livrar da fornalha, Ele pode. Mas se Ele não me livrar, eu não vou me prostrar da mesma maneira.
Eu não vou me prostrar, rei, nós não vamos se prostrar. Aleluia. Queridos, costumes podem mudar, mas não perca o que Deus traçou para a tua vida. Os princípios de Deus são imutáveis, irrevogáveis. Ele não aceita que eles sejam mudados, nem mesmo uma vírgula. E aqueles homens tinham isso cravado no seu coração. Louvado seja Deus. Eles estavam dizendo assim: rei, nós não vamos se prostrar, você pode fazer o que você bem entender, e eu não vou me prostrar. Ah, não vai? Não vou, rei. Aí o rei, para intimidar, a Bíblia diz assim que ele chama os seus homens mais fortes. Louvado seja Deus. E manda amarrar aqueles 3 homens. E a Bíblia diz assim que o rei então manda acender a fornalha 7 vezes mais do que era de costume. E a Bíblia diz que os homens são atados. E acredito que o rei estava feliz da vida. Está vendo? Foram desafiar a minha ordem. Foi desafiar o meu decreto. Aqui é costume. Costume tem que ser feito, tem que ser exercido, tem que fazer porque eu ordenei, é costume. Vocês têm que se prostrar. Não quer prostrar? Vai para a fornalha e vão morrer. Aleluia. Glória a Deus. Mal sabia eles que quando o Senhor traça algo nas nossas vidas, aleluia, quando somos fiéis aos princípios de Deus, aleluia, mesmo na fornalha, o Senhor passa conosco. Ele se responsabiliza pelas nossas atitudes quando não ferimos os princípios de Deus. Aí a minha Bíblia e a sua Bíblia vai dizer assim, que aqueles homens pegaram Sadraque, Mesaque e Abednego, chegaram na fornalha. Quando eles lançam aqueles 3 homens na fornalha, ela estava tão quente que os homens que lançaram aqueles homens na fornalha morreram queimados. Louvado seja Deus. Aleluia. Glórias a Deus. Muitas das vezes a Babilônia acha que vai queimar a nossa fé. Muitas vezes a Babilônia acha que vai queimar o nosso chamado. Muitas das vezes a Babilônia acha, aleluia, que um decreto vai nos intimidar, que vamos ser lançados na fornalha, e que na fornalha da Babilônia será o fim do chamado. Muitas das vezes eles acham que jogando a gente na fornalha na Babilônia vai ser o fim. Mas eu aprendo que quando eu não me posto para seguir um costume, para não ferir os princípios de Deus, aleluia, eu aprendo que mesmo na Babilônia, rodeado por 1 milhão de babilônios, talvez ali tinha mais judeus, porque muitos foram pegos como prisioneiros, mas eu aprendo que mesmo ali na Babilônia, aleluia, o Senhor entra comigo na fornalha e mostra que Ele é Deus na minha vida, na sua vida, porque Ele se responsabiliza quando estamos no centro da sua vontade. A Bíblia diz que aqueles homens que lançaram Sadraque e Mesaque na fornalha morrem queimados. E a Bíblia diz assim que então eles olham, o rei olha na fornalha, e haviam lançado 3. E ele olha então e vê 4 homens passeando livres, as amarras das suas mãos tinham sido todas queimadas, e havia um 4º homem passeando, dançando, andando no meio da fornalha. O rei fica indignado e diz assim: o que está acontecendo lá? Os homens que chegaram na porta já estão mortos, e eles estão dançando dentro do fogo. Mas nós lançamos 3 e tem 4 lá, e um ainda tem um semblante dos deuses, os deuses que esses homens adoram, o Deus que esses homens não se prostraram, estava passando no meio da fornalha com eles. Louvado seja Deus, aleluia. E a pergunta que eu quero te fazer nessa noite, louvado seja Deus, você vai preferir mudar costumes ou permanecer nos princípios? Princípio ou costume?
Aleluia. Costume estabelecido por homens, por regiões, por estados, por países, por vestimentas, por pessoas que podem mudar. Hoje nós moramos aqui em São Paulo, e se eu for mudar para o Nordeste, o costume vai ser comer jabá com mais frequência, feijão de corda, e por aí vai. E eu me adapto e mudo a costumes. Mas eu tenho que aprender que mesmo na Babilônia, os princípios de Deus não podem mudar. Aleluia. Eu tenho que aprender que mesmo na Babilônia, aleluia, os meus princípios, aquilo que eu creio em Cristo, aquilo que o Senhor deixou para a minha vida, não pode ser alterado. Aleluia. Louvado seja Deus. Mas na faculdade todo mundo sai de noite para ir para a balada. Na faculdade todo mundo vai, por que eu não posso ir? Porque fere os princípios de Deus. É costume da Babilônia. Você tem princípio de Deus na tua vida. Mas no meu serviço todo mundo sai para o happy hour, vai para a boate, vai não sei para onde. Por que eu não posso ir? Porque fere o princípio de Deus. É costume da Babilônia. Não vá. É princípio da Babilônia. É costume da Babilônia, perdão. Louvado seja Deus. Alguns costumes que são simples, como mudar sua alimentação, é costumes que não vai contra a vontade de Deus, contra os princípios de Deus. Mas se alguns costumes ferem aqueles princípios que o Pai deixou para mim e para a sua vida, tome cuidado, porque desagrada profundamente o coração de Deus. E saiba que talvez tenham tentado te lançar na fornalha na Babilônia. Louve a Deus por isso, porque o quarto homem, o Deus que você serve, que você adora, vai passar com você na Babilônia, onde quer que você esteja. Seja diferente, seja diferente. Não permita que os princípios que Deus estabeleceu para a tua vida sejam quebrados por costume nenhum ou por coisa alguma. Porque o Senhor Jesus, Ele está voltando. Ele está voltando. E eu pergunto para você aqui nessa noite: a sua adoração, a sua frequência no culto é por costume ou por princípio? Eu vou porque hoje é quarta, é costume, tem culto de quarta, eu vou. Não, hoje é domingo, 6 horas, eu tenho que me arrumar, tomar banho e ir para o culto. É costume. Eu vou porque eu estou acostumado, a minha igreja tem esse costume. Mas aqui, você tem que ter o princípio de entrar aqui, adorar a Deus, exaltar o nome dEle, não por costume, mas por princípio. Louvado seja Deus. Se você está fazendo por costume, você está ferindo os princípios de Deus. Mas venha por princípio, que você vai ver Deus fazer coisas grandes na tua vida, transformar a tua vida, transformar a tua condição, transformar a tua situação. Louvado seja Deus. Aleluia. Vou por costume, hoje é quarta, deixa eu ver. Hoje o Corinthians não joga, hoje não tem jogo do São Paulo. Vai acabar 9h30, se tiver jogo vai dar tempo de eu chegar a assistir. Mas quem vai pregar? Acho que vai acabar mais tarde. Não, então não vou porque eu vou perder 15 minutos do jogo. Se torna costume. Louvado seja Deus. Não permita que costumes, atrapalhem o seu relacionamento com Deus. Adore a Deus por princípio, e você vai ver Deus fazer coisas grandes na tua vida, amém? Eu já agradeço a oportunidade, que Deus abençoe a tua vida, em nome de Jesus.